Fernando, Oi, Clarice. eu não vou amanhã pro cursinho, viu? Certo, minha filha. Tudo bem. Não se preocupe, não. Tô em Angicos, eu tinha falado já na semana passada. Sim, você disse que ia dar um rolezinho pra longe. É. Esperava que fosse tão longe, não. Bom dia, Fernando. Bom dia, Nossa, muito longe, Miguel. Fernando, muito longe. Maior jogador de Minecraft que Santana do Mato já viu nascer. Vou pegar 4 packs de madeira e construir minha casinha, Fernando, hoje. Chama. Aí sim, viu? O homem não é bom, ele é incrível. E aí, turma, como é que vocês estão? Tô vendo que a participação em peso, 23 já. Ele não tá mais nem jogando, né? Quem é Bruno Play? É Alex, é? É. Ah, Não, Fernando, eu não tava jogando porque eu tava doente, né? Tava com febre, não tinha como. eu boto fé. Aí não dá nem pra ligar o computador, né? Né? Pelo celular mesmo. Bruno Play só capas. Eu não entendo as gírias de jogueiros de Minecraft. Eu não entendo, de verdade. Eu sou um cara que não joga, então. Eu É sou do Free só. Fire, Fernando. É do Papo é Free do Free Fire? Fire. Eu sei. E E quando eu é, eu não jogava Free sabia também não, não jogo Free Fire. Fire, Eu trabalho, sabe? Aí eu não tenho tempo pra isso. Mas Deus abençoe vocês e vai dar certo. Bom, gente, é mais uma semana, né? Jogo Valorant, mas não sei jogar Valorant. Não sei nem o que é. Tudo bem. Deve ser um jogo interessante. Eu jogava FIFA, mas vendi meu console, então beleza. jogava pedra na lua. Acontece. Não era o PS3, eu sou pobre. Pessoal, eu vou colocar aqui o link de frequência para vocês já responderem em relação à minha aula, tá certo? Aí vou dar 2 minutinhos para vocês responderem e vou parar aqui a gravação, tá certo? E a gente retorna em 2 minutos. Gravação. Então, pessoal, Respondi eu acho. também. Boa, Alisson. Obrigado. Gente, vocês cobrem dos outros professores que eles botem um link de frequência já para responder aí na sala, tá certo? E vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Essa semana a gente vai falar de ângulos. Essa semana seria uma semana bem divertida, que vocês iam voltar a usar o compasso, né? E aí a gente tá no remoto. Eu fiquei muito triste, mas a gente vai fazer construções quando a gente voltar, se Deus quiser. É, eu não sei como é que tá a obra lá em Santana, né? Mas eu vi, a última vez que eu fui na escola, já estão arrumando um bocado de buraco lá no negócio. Então é um sinal que tá andando. Espero que façam logo essa cobertura pra gente voltar. Tô gostando do formato do remoto porque tô em Caicó hoje. Ó. E inclusive se tiver barulho aí é porque eu tô na casa da minha mãe aqui e Francisco tá rodando aqui correndo ainda agora na aula que eu tava no sétimo C, ele tava tomando banho e cantando aqui. Aí talvez tenha algum momento de alguém falando alguma coisa aqui por baixo, tá? Mas tudo bem. É, Faltando em relação às atividades, pessoal, vocês não precisam ter pressa, mas não deixem acumular, né? Se deixar acumular, toda semana eu vou mandar umas brincadeiras para vocês. Então, pode ser, né, que se acumular vai ficar complicado para quando a gente voltar pro presencial para você tentar fazer tudo de uma vez. Você vai dizer que é muita coisa, mas são 3 semanas de atividade. É o que eu passo normalmente para vocês. Vocês sabem disso. Às vezes eu acho que eu passo mais quando a gente está no presencial. Vocês têm essa semana todinha para ir terminando.
não precisa de pressa. Eu vou gravar uma aula extra para a gente falar de expoente negativo, porque eu acabei não falando durante as nossas aulas da semana passada, tá certo? Mas aí eu gravo e coloco até no máximo sexta-feira, certo? Essa semana a gente vai falar sobre ângulo praticamente e todos os elementos. Aí a gente vai voltar a alguns conceitos que a gente viu no final do quarto bimestre do ano passado, tá? Conceito de bissetriz, a gente vai ver algumas relações que existem quando a gente tem duas retas paralelas e são cortadas por uma transversal, e a gente vai estabelecer algumas correspondências entre esses ângulos, certo? Que parece ser bem complexo, mas na verdade são bem simples. Então, a gente vai relembrar de alguns conceitos que a gente viu e o fato da gente ter tido aqueles momentos no final do ano passado, voltado mais para a geometria, vai facilitar muito a vida de vocês. E a partir da semana que vem, quem já tinha se adiantado, né? A gente vai começar a trabalhar com letras, né? Finalmente vocês vão ver as letrinhas. Semana que vem a gente vai introdução às expressões algébricas, né? Só que vocês vão aprender do jeito certo e do jeito divertido. Vou deixar com o tio Fernando que vocês vão se divertir muito. Então, então vamos brincar um pouquinho, né? Os ângulos, pessoal, eles são formas geométricas que desempenham um papel importantíssimo dentro da matemática. Normalmente, eles. O Francisco entrou aqui dentro do quarto. Normalmente, a gente tem. é, encontra. Nós temos duas retas, quando elas se encontram, quando elas são concorrentes, elas formam uns espaços entre elas, né? Elas formam regiões. A gente já viu isso lá no sexto ano. Eu tenho uma reta aqui e outra reta aqui, né? Uma reta R e uma reta S. E aqui a gente tem quatro regiões que são formadas. Cada região dessa, né? Cada região dessa aqui é um, são ângulos, né? São ângulos. E cada ângulo desse tem os elementos, né? Então, dentro dos elementos de um ângulo, a gente tem vértice, lado e sua medida, tá bom? Esqueci o que é vértice, Fernando. A gente vai falando, tá certo? Então, deixa eu só abrir aqui uma página. Então, por exemplo, tenho aqui, vou fazer um ângulo normal, beleza. Eu tenho aqui um ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tá certo? Aí o que é que acontece? Aqui é semi-reta AO, aqui B, tá bom? Aí eu tenho esse lado aqui, AO, eu tenho esse lado OB, certo? E o vértice é justamente essa pontinha aqui, ó, tá certo? Esse vértice, o vértice da gente é a pontinha, é como se fosse a quinazinha, a ponta. O vértice vai ser isso. E vão ser, os lados são o que compõem, né? O lado AO e o lado OB. E a medida, né, é justamente esse alfa, né? Então, o ângulo em si é o A, O, B, e quando a gente vai determinar a partir dos lados e dos elementos que o compõem, a gente coloca um circunflexozinho no meio desses caras, tá certo? Belezinha, é isso aí, gente? A gente já tinha visto coisas dessas, né, no ano passado, então talvez seja mais tranquilo para vocês. O que foi, Maria Alice? Tá com. O que é que você não conseguiu entender aí? Você mandou um joinha de cabeça para baixo? Não entendi. Eu não, eu não entendi o que você falou. Eu não entendi muito bem. O que a gente está falando aqui são dos elementos de um ângulo, tá certo? Então, quando a gente tem um encontro, eu vou botar aqui.
de dois semirretos, dois semirretos. Dois semirretos são retas que têm um ponto de origem, que aí eu chamo de O, de origem, tá? E ele tem esse sentido aqui, OA e OB, tá certo? Aí aqui a gente forma duas regiões. Essa região aqui que eu chamo de região interna e essa região de fora, né? Essa região aqui, ó, que é a região que eu chamo de região externa, tá certo? Aí o que que acontece? Aqui nós temos duas regiões, essas regiões é o que eu chamo de ângulos. Eu tenho esse ângulo interno e esse ângulo externo, vamos dizer assim. Aí, para nomear esses ângulos aí, eu posso pegar e nomear da seguinte forma: A, sei, partindo do ponto A, e vindo para o vértice O, e indo para a outra semirreta B. Então, na hora de nomear, tem que sair de uma semirreta, de um ponto da semirreta, ir para o vértice e ir para outra semirreta. E no local do vértice, eu preciso colocar uma indicação que aquele ponto é o vértice. Nesse caso, a indicação é esse circunflexozinho, esse chapéuzinho aí em cima. Então, o que eu estou fazendo aqui é só mesmo a parte de escrita. A gente não está fazendo conta, tá bom? Então, quando eu digo que eu tenho um ângulo AOB, certo? Que é esse ângulo aqui, AOB, aí eu estou fazendo um movimento no, no lápis achando que vocês vão visualizar. Não tem nem como eu botar um laser. Mas deixa eu ver se... Quando eu pego aqui esse ângulo AOB, tá certo? Esse ângulo aí eu posso representar usando essa simbologia aqui, tá certo? Aí o que que acontece? Um ângulo, ele possui elementos, certo? Que elementos são esses? Nós temos os lados, o vértice e a medida. O lado, normalmente, ele são pontos que tem sob a semirreta. Nesse caso aqui, a gente tem AO e OB, certo? AO e OB, pelo esse desenho que eu fiz aqui. Aí, toda vez que a gente for representar um lado é um segmento de reta, é um pedaço de uma reta. Então, quando a gente representa o segmento de reta, tem que colocar um barrinho em cima. Então, AO e OB. O vértice é o ponto de encontro das duas semirretas, um- onde forma o Vzinho. Então, o vértice aqui é O. E toda vez que eu for representar o vértice, eu tenho que colocar um chapeuzinho nele, um circunflexo. E essa medida aqui desse ângulo, essa medida aqui, ó, esse bonitão aqui, essa medida, ela pode ser dada em uma unidade que a gente chama de grau, ou, né, as subdivisões delas, submúltiplos, né, que podem também vir em minuto ou segundo, que nós vamos ver mais à frente. E quando a gente está lá no ensino médio, a gente também trabalha com radiano. Mas isso aqui, a gente só vai trabalhar com esses daqui, ó, com esses de 5. Grau, minuto, segundo, que é o mais comum. O radiano é outra coisa lá que vocês só vão ver no ensino médio. Então, quando a gente está trabalhando com ângulo, são esses elementos que a gente vai tratar. De lados, de vértice e de medida. Principalmente de medida, tá bom? E é normal que quando a gente vai falar de um ângulo, a gente só trabalhe com a medida dele. Ah, aqui o ângulo alfa. Ali o ângulo beta, o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus, o ângulo de 90 graus. Tá certo? Melhorou alguma coisa, Maria Alice? Ok. Beleza? A gente não está fazendo conta. Isso aqui é só para a gente se ambientar, né? Tentar entender
alguns conceitos básicos, para a gente entender o que é um ângulo, quais são os elementos dele, para quando eu for me referir a ele, ou futuramente, para a gente tentar interpretar situações que envolvam ângulos, para a gente saber do que a gente está falando, tá certo? Então, sigamos. Aí a gente tem alguns ângulos especiais, que aí tem uma nomenclatura diferente. Quando a gente está trabalhando com grau, se condicionou, né, a se ter uma circunferência como referência, tá certo? E essa circunferência, ela foi dividida em 360 partes. Cada parte dessa é 1 grau, certo? Toda essa volta aí é de 1 grau. Então, o ângulo que dá a volta completa, que dá essa volta de 360, a gente chama de ângulo de uma volta. Isso aí é equivalente a 360 graus. E a gente vai colocar essa bolinha em cima do número, tá certo? Quando a gente estiver se referindo a grau, a gente vai botar essa bolinha em cima do número. O ângulo nulo, como o próprio nome já sugere, né? O ângulo nulo é aquele ângulo que não tem nenhuma inclinação. Ali é 0 grau. Então aqui seria referente a 0 grau, certo? Nós temos também o ângulo raso, né? A gente está bem próximo da Olimpíada, eu acho que é esse ano a Olimpíada, e tem uma prova muito famosa do atletismo que é os 100 metros rasos. Os 100 metros rasos, ele é uma corrida plana. Por quê? Os 100 metros, o ângulo raso é um ângulo de 180 graus. E a gente ainda tem outro ângulo, que é o ângulo reto. O ângulo reto, também conhecido como. Ah, não, é só reto mesmo. É também conhecido como ângulo de 90 graus. Esses ângulos, eles são muito utilizados nos problemas de matemática. E também são muito comuns na engenharia. Eles são muito relevantes no que diz respeito ao estudo de matemática para ângulos, tá certo? Ângulo nulo, ângulo de uma volta, raso e reto. Veja que a gente está trabalhando mais com a parte de teoria. A gente não entrou ainda em conta, tá certo? A gente vai fazer umas continhas, mas por enquanto a gente precisa entender os conceitos. Então não se afobem, tá certo? Tentar fixar esses conceitos, os elementos de um ângulo, para a gente tentar entender um vértice ou como funciona a nomenclatura de um ângulo para estabelecer essas relações, é muito mais importante nesse momento do que pensar em conta ou pensar em conteúdo futuro. Esse conteúdo é relativamente fácil, certo? Ele é mais simples do que alguns que a gente viu e alguns que nós veremos. Então, é um conteúdo mais relaxante para o que está por vir. Sim, antes que eu esqueça, para a próxima semana eu vou colocar do mesmo jeito atividades do livro, só que eu vou colocar uma atividade no Google Formulário, tá bom? Terão algumas atividades do livro, mas uma atividade eu vou colocar no Google Formulário. No final da semana eu vou preparar essa atividade e vou jogar no formulário para que vocês respondam, tá certo? Aí essa eu acho que vai ser mais de boa para todo mundo, porque é só as respostas já estão lá, só de marcar, né? É só tudo tranquilinho, mais de boas. Podem me seguir, gente? Tudo tranquilo? Ok. Eu acho engraçado, né, que tava conversando com os professores, alguns professores acham estranho essas reações, eles preferem que vocês falem no chat, né? Eles preferem que vocês falem no chat, mas eu prefiro as reações. Acho mais divertido. Pra mim parece mais espontâneo. Mas vamos lá. Em relação às medidas, né?
como eu disse mais um pouquinho atrás, né? A gente vai trabalhar com as unidades angulares em graus. Mas também existem os submúltiplos de graus, que são os minutos e os segundos. E também temos uma medida de ângulo chamado radiano. Só que esse radiano ele é mais utilizado lá no ensino médio, que a gente vai trabalhar com um círculo trigonométrico. Mas isso é para ensino médio, não para a gente no ensino fundamental, tá certo? Então, aqui no fundamental a gente vai trabalhar apenas com grau, minuto e segundo. Então, para a medida de ângulo, foquem apenas em grau, minuto e segundo. Aí, qual é a relação que a gente tem? Um grau é um grau, tá? Aí a gente estabelece uma relação entre minuto e segundo, né? O que é que acontece? Um grau, ele vai ter 60 minutos, como se fosse uma hora. Então a gente vai representar o minuto por uma aspa simples, né? Aquele bom e velho apóstrofo, né? Que vocês usam no inglês para quando vai contrair uma palavra ou um pronome. Então a gente vai lá e usa aspa simples. Já o segundo, a gente vai fazer a relação entre minuto e segundo. Um minuto, são quantos segundos que a gente usa no relógio? É sim. 60. Então, a mesma coisa. Então, um minuto é equivalente a 60 segundos. E aí, os segundos, a gente tem duas aspas, né? Aspa dupla. Eu não sei se vocês já chegaram a perceber, né? Em algum cronômetro profissional que os minutos e os segundos eles são medidos usando aspas, né? Não, não tem essa divisão lá dos dois pontinhos, não, é com aspas. Então, o grau a gente vai usar separado. Então, um número que a gente chama de ângulo misto, né? Usando o número misto, se eu quiser 3 graus, 10 minutos e 30 segundos. Então, 3 graus, 10 minutos e 30 segundos, certo? Aqui seria um ângulo, tá bom? E esse ângulo é muito comum a gente ver em navios, o pessoal que trabalha com pronto, o pessoal da NASA, eles vão trabalhar latitude e longitude bem organizadinho, assim, com um grau, minuto e segundo, por causa da precisão. E para a gente vai parar aqui. Não, vamos só fechar aqui em ângulos. Não, vamos parar aqui mesmo. A gente vai parar aqui porque faltam só 4 minutinhos. E aí eu não queria ir para a parte de transformação. Porque eu já estava adiantando essa questão da transformação. Essa parte da transformação de unidade está aqui, certo? Passa, passa sim, Carol, passa sim. Não tem pra onde correr, não. Amanhã a gente vai dar um foco maior nessas transformações, a gente vai ver algumas operações, a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos congruentes, porque na verdade qualquer ângulo que tenha a mesma medida, independente da sua posição, ele é chamado de ângulo congruente. Então é o mesmo ângulo, só que em uma posição diferente. Ele pode só ter rotacionado um pouquinho ou transladado um pouquinho, que ele vai ser o mesmo ângulo, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Não sei se amanhã a gente tem aula. Não, amanhã a gente tem duas aulas. Então vai ser uma aula de muito exercício. Tchau, tchau, gente. Podem saindo que eu vou usar esse mesmo link. Pode falar, gente. A gente vai falar alguma coisa?